Estamos iniciando mais um VIPcast e o assunto da vez a gente vai falar sobre o setor imobiliário, mais especificamente mercado de luxo. E para a gente falar e saber de todo o conhecimento a respeito desse assunto, a gente está recebendo aqui grande Ladislau, CEO da Obrigado. Reale Imobiliária. Seja muito bem-vindo mais uma Muito vez. obrigado. Fico feliz com o convite. Também estamos recebendo Fernando Amorim, diretor de incorporação Moura do B. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado. Estou à disposição. E para começar, eu já falei do mercado de luxo, eu queria que, para iniciar, o Ladislau explicasse um pouquinho desse conceito dentro do setor imobiliário, desse mercado de luxo, de alto padrão. O mercado de luxo já existe há muito tempo, né? Mas depois da pandemia, pós-pandemia, as pessoas viram onde é que moravam e viram que poderiam morar muito melhor, tá? Porque passaram mais tempo dentro de casa e tudo. Esse conceito de luxo ele foi aprimorado. Então a gente tem o luxo acessível, o alto luxo. E esse produto ele entrega mais para um público exigente. Isso virou um boom no mundo inteiro. E o Brasil, tá, com o potencial enorme que ele tem, já tinha um mercado de luxo forte, né? Acabou expandindo para todo o território nacional e o Nordeste apareceu muito bem nesse novo momento do mercado de luxo. E Fortaleza hoje lidera isso. Se você for ver no Nordeste, saiu agora do Citoscom, uma pesquisa da Brain, que nós temos aqui 350 imóveis acima de 4 milhões de reais, tá? E 750 imóveis aqui em Fortaleza acima de 2 milhões de reais. Isso são novos lançamentos, tá certo? Então mostra que a cidade ela está pulsante, depois da beira-mar requalificada, permitiu que essas construtoras como a Moura do B e as outras que estão aqui em Fortaleza ousassem com grandes projetos imobiliários. Eu fico feliz em poder viver esse momento com eles, né? Porque a bola quica para a gente depois do desenvolvimento imobiliário que eles fazem com todo cuidado, esmero, né? O Amorim é um dos maiores especialistas do Brasil, sou fã dele, digo para ele toda vez que eu estou com ele, é um cara que mudou a história da Moura do B, com toda a coragem que ele tem, viaja a semana inteira, tá aqui, tá na Bahia. Eu digo, tá onde agora? Eu tô na Bahia, tô em São Paulo e tudo. Então o cara é um workaholic que vive a operação como nunca. E ele trouxe para cá, agora, um desenvolvimento imobiliário que está redefinindo o conceito de luxo na nossa cidade. Um projeto assinado por Arthur Casas, que nós vamos abordar um pouco mais dele aqui, e num terreno único, exclusivo, né? Eu digo que é um terreno irreplicável com um projeto irreplicável. E é um sucesso absoluto. Não é isso, meu amigo Amorim, Fernando Amorim? Fernando, já queria aproveitar a deixa do Ladislau para você falar desses empreendimentos que se tornaram tão emblemáticos para o padrão luxo, né, o mercado de luxo, que é o Infinity Fortaleza e o Mansão Seara. Pois não. Primeiro eu queria contextualizar, né, que a Moura do B é uma empresa nordestina com 42 anos de atuação no mercado. Mas os primeiros 15, 20 anos da empresa, ela atuava exclusivamente no mercado de luxo alto padrão, né? E depois ela foi diversificando para outros segmentos, e comerciais, hotelaria, resorts, compactos, médio padrão e assim vai. Mas o nosso DNA e nossa raiz de origem que nasceu, né, o primeiro prédio da Moura do B era um prédio de 450 metros de um por andar, né, no bairro Nobre, em Recife. E assim foi, vários projetos de luxo. Você tem uma ideia, a Avenida Beira-Mar, em Recife, a empresa já tem entregues 46 empreendimentos de altíssimo padrão na Beira-Mar. Só na Beira-Mar, né? São quase 300 empreendimentos entregues no Nordeste como um todo, só 46 na Beira-Mar. Então, Moura do B tem esse DNA e tem esse recall todo de fazer altíssimo padrão. Em Fortaleza, nós tivemos aí, a gente tem uma atuação que é 18 anos. Porém, nós não tínhamos tido ainda a oportunidade de fazer um prédio na Avenida Beira-Mar. E começamos aí com o pé direito, né? Onde tivemos a oportunidade de conseguir, na nossa visão, o melhor terreno da Beira-Mar que poderia ser feito em empreendimento. Porque ele está ao lado de um clube tombado, que é o Clube Náutico,
e que vai ter uma vista lateral totalmente livre, que é a vista mais bonita, né, da praia, da Via Praia. E a Avenida Beira-Mar, ali no Clube Náutico, que o cearense conhece bem, ela faz uma curva. Ela vem uma reta ali do antigo boteco até o Náutico, aí ela faz uma curva e depois vai reta até lá o final do Mucuripe. Então, bem nessa curva, onde está o nosso projeto, logo depois do Náutico, então ele vai ter a lateral dele, a vista toda da beira-mar e da praia que foi revitalizada, o aterro. Então, ele tem uma localização super estratégica, além de ele estar no meio da beira-mar, no creme de la creme, onde poderia ter. Então, nós temos a felicidade de comprar 2 grandes áreas, uma área que dava para abolição e outra área na frente, no antigo Hotel Seara, que dava para beira-mar. Com isso, nós tivemos um terreno, onde juntou todo esse terreno, de mais de 5 mil metros, 5 mil e poucos metros quadrados. E aí, o que fazer com uma joia rara dessa? Né? Essa é a primeira pergunta que toda construção se depara. Né? Como é que a gente vai incorporar de um desafio, você conseguir extrair o melhor produto que o local merece. Né? Fortaleza, como o Ladiló falou, é uma capital que se destaca no mercado de apartamentos grandes, né? Com uma arquitetura moderna, uma arquitetura bonita. Após a lei da outorga, que foi muito benéfica para a cidade pulou na frente das demais cidades do Nordeste, né? Não só com o maior PIB, com o maior crescimento de emprego, porque a lei municipal impulsionou uma demanda imobiliária de fazer prédios mais altos, né? Prédios que dão a oportunidade de a gente conseguir viabilizar empreendimentos que antes não eram viabilizados. E aí, porém, muitos prédios às vezes ficaram parecidos uns com os outros. Né? São prédios bonitos, mas às vezes são parecidos uns com os outros. E nós fomos, né, da nossa pesquisa, né, temos aquela joia rara, o que fazer, fomos para São Paulo, né, também olhando para a Europa, para os Estados Unidos, e ver o que está se fazendo de mais moderno. Hoje, o que é que se tem hoje no mercado de alto luxo que é realmente mais moderno. Então, visitamos vários escritórios emblemáticos, escritórios tradicionais e importantíssimos no Brasil, em São Paulo, e também conversamos por vídeo com alguns escritórios internacionais, italianos, escritórios de Nova York, Miami. E inicialmente até pensamos em trazer um escritório que tem uma filial que trabalha em Milão e Nova York. Ele tem a sede é em Milão e a filial em Nova York. Porém, a gente conheceu, né, o Arthur Casas, que é um brasileiro, mas ele tem escritório em Nova York, em Tóquio, e é o arquiteto brasileiro mais premiado no Brasil hoje na área internacional. Ele é mais conhecido internacionalmente. Então, a gente, por que eu vou contratar, né, um italiano, né, famoso, podendo contratar um brasileiro tão famoso quanto, né, e que conhece a nossa cultura, conhece os nossos gostos, conhece as nossas ideias. E aí a gente já teve essa preferência, vamos conhecer um pouco mais do Arthur Casas. E visitamos várias obras dele, em São Paulo, né, em Curitiba, e entendemos o que está se fazendo de mais moderno. Né? Como um prédio ele pode ficar atemporal. O que quer dizer atemporal? Como é que um prédio a gente pode dar uma solução de construção, uma solução de arquitetura, que daqui a 20, 30, 40 anos ele esteja parecendo novo. Ele esteja parecendo, né, com baixa manutenção, e esteja parecendo um prédio que ele não sai de moda, não perca tempo. Às vezes você passa prédios maravilhosos na beira-mar, prédios de luxo, mas eles veem que é um prédio antigo. Então, o que é que a gente pode fazer com isso? Então, essa é uma proposta do Arthur Casas, que você chega ali em São Paulo, no Henrique Monteiro, e cada prédio lindíssimo. Então, eles usam realmente uma questão de ter concretos aparentes, com alta tecnologia de resistência, e que não tem aquele negócio de escolamento de cerâmica, de placas. Então, o prédio ele fica sempre moderno, porque quem construía prédios como a Morro do B,
10, 15, 20 anos atrás, não tinha acesso a essa tecnologia que você tem hoje, né? Então, hoje a gente tem uma tecnologia construtiva que foi totalmente remodelada, né, com o tempo, evoluiu muito. Então, hoje a tecnologia ela permite você fazer um prédio com uma fachada que ela tem uma durabilidade muito maior do que os prédios antigos. Então, nós já podemos buscar uma solução dessa. E além de ter uma solução que dê uma durabilidade, que ele fique realmente temporal, aí ele vem com o conceito também de trazer jardins, né? A gente vem com a solução de um jardim totalmente automatizado, que você traz o verde, traz a qualidade, você trazer o conceito de casa para dentro do apartamento, onde você tem um projeto, você mora, você tem uma porta até embaixo, você tem um jardim que dá para sua casa e você se sente realmente numa casa à beira-mar. Então esse conceito o Arthur traz muito bem no projeto dele. Então eu lhe digo que é um projeto diferente do que tem aqui no Nordeste, né? Já tem em São Paulo, já tem, né, em Curitiba, tem no Rio Grande do Sul, mas aqui no Nordeste não tinha ainda. Foi o primeiro projeto de um arquiteto desse e do Arthur Casas, que ele não tinha atuação aqui até então, né? Ele atua de São Paulo para Nova York, de São Paulo para outros países, e a gente conseguiu, né, convencê-lo de que teria um projeto realmente desse. E aí a gente, pronto, escolhido a essência do projeto, escolhido as pilares do projeto, escolhido o nosso maestro do projeto, a gente pegou o terreno e dividimos o terreno em 2 projetos. O terreno era tão amplo que ele poderia dar 2 projetos. Um projeto ele é um apartamento de 4 suítes, que às vezes ele também junta para 5, 6 suítes, que é uma laje inteira, 600 e poucos metros, mas é um projeto de 350 metros, com uma sala toda aberta para o mar, uma coisa belíssima. E o segundo projeto a gente fez exatamente o que você citou, que foi o Infinity Fortaleza, mas os 2 com acesso à beira-mar. Um totalmente beira-mar e o outro um pouco mais atrás, mas com a saída e entrada, com a servidão para beira-mar. A entrada de carro pela abolição, mas ele tem um acesso à beira-mar. Então a gente conseguiu fazer, né, nesse grande terreno 2 projetos que podem dizer que estão na beira-mar, né, e atendendo um público totalmente distintos. Um apartamento de 4 ou 5 suítes que atende o público que quer um apartamento grande com conforto, com a sua quadra de tênis oficial, um conceito de spa totalmente diferenciado, com várias piscinas térmicas de várias temperaturas diferentes e com várias inovações, heliponto, o que há de mais moderno, né? Piscinas e borda infinita olhando para o mar. E o outro, sim, que é o Infinity, apartamentos compactos, mas a gente também não é só mais um empreendimento compacto que a gente tem na beira-mar de Fortaleza, né? O último apartamento compacto na beira-mar de Fortaleza, ele foi lançado em 2008, já tem aí 18 anos, né? Foi o Landscape, um belíssimo projeto, né? 18 anos atrás. Então a gente vem com um apartamento compacto na beira-mar e, logicamente, que a gente vem com a tecnologia, a mesma tecnologia que a gente está usando no Ceará, está usando no Infinity. Tecnologia que eu falei tudo aqui de concreto, de jardins, de ter uma coisa temporal e durabilidade. E aí a gente vem também trazendo um belíssimo restaurante embaixo, aberto para abolição, onde as pessoas podem tomar café da manhã. Um projeto totalmente com consultoria, totalmente voltado para serviço e rentabilidade, com áreas de governança, área de lavanderia, áreas operacionais. E o projeto vai funcionar basicamente como um hotel. Então as pessoas vão ter apartamentos lá que vão ter o serviço de um hotel com baixíssimo custo de condomínio, porque lá tem 570 unidades e com serviços de altíssimo padrão. Você está na beira-mar, com serviço de alto padrão, um hotel. Então a diária de um equipamento desse, ele está a mais de R$1.000 especificado. Por quê? Porque ele está num altíssimo padrão, um projeto de Arthur Casas, com ambientação Arthur Casas, com decoração Arthur Casas, coisa que só se vê em São Paulo, né? E na beira-mar. Então, um projeto que vai, né? Vamos trazer aí uma grande bandeira para dar a opção de operar. Então, a gente tem certeza, né? O projeto aí, certeza que ele vai ser um grande sucesso para quem investir,
né? Para quem for morar, como eu que for morar lá, né? Que eu vou usar quando eu estiver aqui, não vou alugar o meu, mas usufruir, né? Eu gosto de fazer minha corrida na beira-mar, né? Tomar o café da manhã. Então, ter quem quer conforto e quem quer morar com conforto, ou então quem quer investir, ele vai ser realmente são projetos que a gente está muito feliz com o resultado do projeto, né? Contratamos 2 maquetes do Fogaça, que é o maior empresa de maquetista no Brasil. Essas 2 maquetes estão expostas lá na Casa MD, que é na Coronel Jucá com Mário Tomás. A gente tem um espaço lá com várias maquetes e vários empreendimentos nossos. É uma central de maquetes, que lá tem uma maquete belíssima, enorme, que até para quem não tem vontade nenhuma de comprar apartamento, vale a pena conhecer, só por curiosidade. Dá uma passadinha lá na Maria Tomás, tem estacionamento na frente, entrar e ver uma maquete, realmente uma maquete enorme. Vale a pena ver 2 maquetes, ver como vai ficar mais bonita a nossa beira-mar aqui de Fortaleza. E olha só, a gente ouvindo, imaginando, Ladislau, eu fico vendo o sucesso que vai ser comercialmente falando também, porque acho que não vai dar para quem quer, hein, Ladislau? Essa parceria agora vai dar, já deu super certo. Ele fala com tanta propriedade desse produto, né? Ele foi o idealizador disso aí, junto com toda a equipe da Moro do B. E realmente o que ele falou, que eu estava observando, é tudo encaixadinho, né? Acho que o projeto do Arthur Casas, ele consegue, pela primeira vez, estar quebrando o paradigma de trazer uma visão da Praia de Iracema, do pôr do sol, entendeu? O equipamento, ele tem um lado que vai pegar o sol nascendo do Mucuripe e o outro lado pegando o pôr do sol da Praia de Iracema. Então, assim, é uma das mais belas vistas do país e ele conseguiu ser muito assertivo, porque aquele é o único projeto que se consegue fazer isso, tá? Porque ele está nessa curva que o Amorim falou, pegando aqui para a volta da Jurema, tá? E tem um náutico aqui do lado, que é um equipamento tombado aqui, e Ave Maria, imagina fortalecer o náutico, né? Então, ele vai permanecer lá. E pôde, com essa posição do terreno, conseguir pegar os 2 melhores momentos da beira-mar, que é o nascer do sol e o pôr do sol. E o cliente tem a opção de fazer essa escolha, né? Ele chega lá assim, eu vou contemplar o cara que gosta de correr, eu vou contemplar meu nascer do sol, ou eu vou tomar meu champanhe 5 horas da tarde para ver o melhor pôr do sol, o mais bonito, o mais belo do Brasil. Então, nós como corretores, a gente negociou uma unidade agora lá, e o cliente que é de fora perguntou, o que é que você acha? Eu disse, olha, o que é que faz mais sentido para você? O nascer do sol ou o belo pôr do sol? Não, eu quero o pôr do sol. Então, a Moura do B ousou, o Arthur Casas ousou e quebrou um paradigma na nossa cidade, onde traz ali esse lado do sol como algo belo, algo novo. E o luxo é isso aí. O luxo, além dos espaços generosos que o empreendimento tem, você tem aqui da parte frontal aqui o oceano aqui como seu vizinho da frente, o Oceano Atlântico como seu vizinho da frente. Mas por que não contemplar um pôr do sol belíssimo? Eu conheço essas torres, né? Vivo subindo nesses apartamentos, e o único terreno que a gente vê que pode permitir isso é o terreno do antigo Hotel Seara. E eu acredito que a Moura do B foi muito feliz, tanto trazendo o tema da brasilidade com Arthur Casas, essa sensação realmente de casa, de verde ali na varanda e tudo. Então, tudo isso aí envolve o cliente. O cliente, ele quando ele parte para um equipamento como esse, ele está muito preparado, ele já vem. Quem compra esse produto, ele não está preparado agora, ele já vem preparado de muito tempo. Então, ele está esperando um momento desse. E como eu disse no começo, o terreno é irreplicável e o projeto é irreplicável. Porque não é fácil trazer um Arthur Casas para cá, é um projeto caríssimo, entendeu? Ele me falou aqui, é o valor que eu não preciso mencionar aqui, mas é um projeto caríssimo, tá? De um profissional que tem alcance mundial hoje, né? Você vai fazer um projeto em Tóquio, imagina a qualidade do que está aí vindo aqui para Fortaleza com a Moura do B e com o Arthur Casas. Então, eu fico feliz como Reale de poder participar disso, de poder estar envolvido nesses projetos, desde o início ali das vendas e tudo. A gente tem feito aí um trabalho com a Moura do B ao longo de 10 anos de parceria, que tem
Um pouquinho mais. pouquinho mais, mas que tem muita sinergia entre as duas marcas e o cliente ele percebe isso. O cliente desse produto, onde o corretor tem um papel fundamental, porque eu só vendo aquilo que eu acredito. Então eu fui estudar o produto, eu fui a fundo ver, fui pegar a visão do arquiteto, tá? Para poder trazer essa visão para o cliente. Tá? Porque às vezes o cliente chega lá e olha assim, rapaz, mas como é que eu faço aqui? Entendeu? E é isso. Então é um projeto único. E o cliente que perceber isso, é lógico que ele já se encanta com o produto, ele já avança para a negociação, e nós temos a abertura com a Muro do B de fazer uma negociação que se adapta ali à realidade do cliente. Isso é importante porque o corretor, ele no mercado premium, ele é um recomendador. Ele é um cara que ele sabe defender a construtora, ele sabe defender o arquiteto, ele sabe defender o projeto. Esse cliente do mercado premium, ele precisa conhecer a primeira linha da Beira-Mar, ele precisa conhecer a segunda linha, a terceira linha daquela parte da Aldeota por Meireles ali, e ver o que faz mais sentido para ele. Né? O cliente que a gente atende hoje em Fortaleza é um cliente que pode comprar tudo, menos o tempo. Então, o atendimento faz toda a diferença. E o luxo também está associado a isso, né? Um atendimento premium. Você que já conhece da Reale, sabe do nosso cafezinho lá, o Amarinho sabe como é que a gente recebe, como é que a gente acolhe esse cliente, de que quando o cliente entra na Reale, Amorim, ele não tem só contato com produto ou serviço, tá? Ele tem algo que vai além disso aí. Ele tem atenção, ele tem cuidado, ele tem Toda uma empatia, experiência, né? ele tem empatia, tá? Ele tem conhecimento de mercado, ele tem hospitalidade, ninguém serve um café como a gente serve, tá? Então, ele tem aquele abraço também, tá? E a gente mostra para o cliente que a gente quer realmente ajudar ele na decisão de compra. A Reale deixou de vender imóvel há muito tempo. Hoje a gente atende o cliente, escuta o que é que ele quer, o que é que ele sonha, como é que ele pode pagar, tá? Para que ele consiga fazer uma aquisição segura e que no longo do tempo ali ele consiga estar feliz, a gente vai acompanhar ele até a entrega da chave. Isso, para mim, no mercado premium é fundamental. Então, acho que o atendimento ele é fundamental para orientar o cliente. Às vezes o cliente leva 2, 3, 4 anos para comprar um imóvel. E com um bom atendimento, ele encurta isso, porque a gente passa o mercado para o cliente. Só aqui você tem isso, aqui você tem isso, aqui você tem isso. E aqui é isso aqui, ó. É uma joia rara, né, sobre o mar de Fortaleza e que você vai poder ter a opção de escolher. Eu quero ver esse belo nascer do sol, que é lindo, espetacular. Eu corro na beira-mar lá, vez por outra, e que eu corro mais no Cocó, né? Meu mar é verde aqui, tá? E se a gente for olhar isso, ó, a questão do detalhe do luxo, né? Então, uma brisa que sai ali da beira-mar, que balança uma cortina, entendeu? Você chegar em casa e poder contemplar aquilo ali, com aquela visão, isso para mim é luxo. Acabamento premium, produtos raros, entendeu? Então todo esse detalhe compõe um imóvel como aquele ali, desde a concepção até a entrega, que eu tenho certeza que vai ser impecável, porque o que a Muro do B apostou nesse produto, o que ela mergulhou nesse produto e o que ela vai entregar, eu tenho certeza que é algo superior. E é isso que ele está tentando mostrar, toda essa capacidade que a Muro tem de hoje poder sair para buscar arquitetos com um nome como Arthur Casa e tal. E Fortaleza é muito bem servido de arquiteto, né? Eu acho que a Beira-Mar, ela realmente encaixou ali um novo nome e tal. Acho que nós temos a Beira-Mar mais bonita do Brasil, com os melhores prédios, aquele charme de ter arquitetura nova com a arquitetura antiga, que dá toda aquela atmosfera da Beira-Mar. Então a gente está muito feliz como corretor de poder participar desse momento e estar ao lado dessa marca hoje consolidadíssima, quinta maior empresa do país, é isso? Depende do ranking. Depende do ranking, né? Na verdade, assim, a gente tem, né, quando você compara as empresas de capital aberto, né, que estão na Bolsa, do alto padrão,
né, que a gente chama de médio alto padrão. Uhum. Quando você exclui o segmento Minha Casa Minha Vida, nós somos a segunda. A segunda, mãe. Médio alto padrão. E Né, Fortaleza. com capital aberto. E a praça de Eu tenho Fortaleza. empresa de capital fechado até maior do que gente, que não abriu capital. Que não abriu capital, né? A Paense, né? Mas É paranaense. Paranaense. Mas capital aberto, hoje a maior de todas é a Cirela. Uhum. Mas agora eu ia pegar um gancho que você falou, por exemplo, falando do Nordeste, falando de vista pôr do sol. Lá no Ceará a gente tem, você pode ter um apartamento mais voltado para o nascente, mais voltado para o pôr do sol, você vai ter as duas opções para o cliente ficar livre de escolher. Porém, em Salvador, o metro quadrado mais caro do Nordeste hoje chama-se Corredor da Vitória. Corredor da Vitória, ele fica em Salvador. São os prédios que ficam olhando no Corredor da Vitória, que é no bairro da Vitória, que a gente chama de Corredor da Vitória, que é a rua atrás, e os prédios eles ficam beira da Baía de Todos os Santos. Então, esses prédios todos têm pier para a Baía de Todos os Santos. Que ele tem um pier, ele fica a avenida passa por trás deles. E eles são todos, a Baía de Todos os Santos é totalmente pôr do sol. Então, todos os prédios abrem para o pôr do sol e são metros quadrados acima de R$40 mil o metro. Olha aí. Então Fortaleza são os prédios de mais valores agregados que a gente tem no Nordeste, são 100% pôr do sol. Uhum. Então, a gente tem um projeto lá, que é o Baiano de Tênis, Mansão Baiano de Tênis. Uhum. Ele é todo pôr do sol, né? Apartamento caríssimo. Então, esse é um produto. Então, eu, né, estou muito mais tempo aqui em Fortaleza do que na Bahia, mas estou tomando conta da Bahia e comecei a valorizar isso também, né? Como você valorizar esse pôr do sol. Então, no Infinity, eu fui comprar um apartamento lá, eu fui o primeiro que escolhi, né? A minha unidade. Então, lá tem 4 lados. Você pode olhar para a praia, para o norte, para o sul, para a cidade, para o leste, o Curico, ou então você vai olhar para o pôr do sol pelo Náutico. Esses são apartamentos, tem para todos os lados. E eu fui o primeiro que escolhi exatamente o pôr do sol do Náutico. A gente tem aqui em Fortaleza um prédio maravilhoso, que tem também uma vista pôr do sol linda, que ele pega todo o pôr do sol, que é o Dona Cotinha. Né? Dona Cotinha, ele tem uma vista também, pôr do sol, porque ele pega exatamente na virada do Ele é aterro. o mais pôr do sol de todos. Então ele tem um pôr do sol belíssimo. Então ele ali também foi uma creparia. Ele tem aquela vista pôr do sol lindíssima. Como tem o Ceará que tem. Só que ele exatamente pega a curva do aterro livre e nós pegamos a curva do Náutico. Isso. Então são os 2 prédios que têm as melhores vistas pôr do sol. E o solar aqui também na volta da Jurema aqui, mais um pouquinho para frente, ele também tem essa perspectiva. Tem a curva também, o solar, né? Tem a curva, né? Eu nunca fui no solar assim, mas eu sei que ele também tem uma curva lá. Daquela curva. Quando tu for correr amanhã, tu dá uma olhadinha lá. Também tem. Então, ele tá adiantado aqui um pouquinho, ele pega bem aquela curva, que é a curva da volta da Jurema. A segunda curva da volta da Jurema. Então ele pega bem e pega o pôr do sol. A vantagem, né? Do Ceará, né, tem que puxar essa dentro do meu lado, né? É que ele pega tem 30 a anos, vista toda da Beira-Mar Nova e o pôr do sol, né? O pôr do sol, Dona Cotinha já vai pegar o aterro e o pôr do sol. Mas são 2 vistas belíssimas. Fortaleza é muito bem servido. E uma coisa que eu vejo, quando a gente estudou muito o Ceará, que tamanho fazer, né? Que tamanho fazer? 450, 400, 500 metros. A gente lançou um prédio ano passado em Salvador, chamado Mansão Otom. São 572 metros. Sucesso. Foi absolutamente sucesso. Então a gente vinha de um prédio de alto padrão com 570 metros, um sucesso absoluto. Primeira vantagem, vamos repetir. Vamos fazer um 570, 600 metros aqui. Mas lá em Salvador, estava muitos e muitos e muitos anos sem lançar apartamento acima de 500 metros. Há muitos anos. Tinha uma escassez ali. Uma escassez enorme, então... Uma demanda também. Uma demanda enorme. Latente ali. E a gente viu, e a gente começou a fazer pesquisa, e a gente viu que as pessoas, às vezes, estavam em apartamento de 500 metros, os filhos já saíram de casa, e ele não queria mais 400, 450, 400... né? Você tem ali uma área muito grande, que às vezes fica só um casal. É aquele público 60 mais. E as pessoas querem, né? E os públicos jovens que já tem ali e tal, então não tem mais 4, 5 filhos, né? Pessoas têm 2 ou 3 filhos. Então não tem necessidade, às vezes, de ter um apartamento tão grande. E aí pensamos em fazer 300. Assim, não,
300, eu acho que o 350 a gente chegou num time, porque ele é um tamanho de altíssimo padrão, um tamanho, né, que fica confortável, todos os cômodos ficam bem confortáveis, quartos grandes, todos quase com closet, banheiro do casal, com closet, com banheiro senhor e senhora. Então você tem É um super apartamento. você tem condições de fazer generosidade sem aquele excesso que às vezes a pessoa não precisa. E aí você também, né, não fica um apartamento tão caro quando você vai puxar 500 metros quadrados, que às vezes a pessoa não precisa daquilo ali, né? Precisa, porque é um momento de vida, como você falou, às vezes os filhos já tomaram outro rumo e tal, e tá só o casal em casa, que já você tá assim, né? Os Exato. filhos estão caminhando ali. Então a gente acha assim, o que eu vejo do Mansão Seara? Ele é um prédio que eu vi que tem gente lá entrando, formando grupo com a gente no condomínio, entrando no nosso negócio, que não sabe se vai morar. Por quê? Porque pessoas fazem, eu vou ficar com um aqui, se eu vier morar, vai ser uma belíssima moradia, mas também se eu não vier morar, é um prédio que ele tem a tendência de valorização é imensa. Até porque o metro quadrado, ele é um metro quadrado atraente. É um metro quadrado atraente. Você vê o metro quadrado mais caro da Beira-Mar hoje seria o IVE Monumental. 27 mil. O IVE Monumental acima de 30. 27, não. A partir de 27, mas a média lá em cima é 30 mil. O IVE Não, é porque Monumental. não tem mais, já foram. Né? Mas o disponível é 27 mil. Você Mas... tem, você chega ali, né? O que eu sei lá, a pessoa comprou 34 mil no IVE Monumental. Fechado lá, o metro quadrado. Corredor da Vitória, a gente fala 40, acima de 40. Então, um prédio que se destaca na Beira-Mar, ele vai ser acima de 30, 35 mil, fácil. Sim. Entendeu? Então, a tendência de valorização, a gente vê... Esse novo ciclo já vai vir com isso aí, não tem como. Né? Esse ciclo agora vai romper os 30, que o Ceará vai romper os 30 já. Tá? E esse novo ciclo vai vir com 35, 40, não tem como. Tá? Eu penso assim também, e digo muito aqui, quando a gente fala de Seara e Infinity, né, eles foram tão felizes na concepção desse produto, porque conseguiu trazer o Infinity também com acesso para Beira-Mar. Isso mudou tudo, que o cliente pergunta, como é que eu faço? Eu vou ter que dar a volta aqui? Não, você vai entrar aqui por essa rua aqui, que tem a facial, você passa ali. Alameda para dar acesso pela Beira-Mar. E foi uma solução muito boa, isso que a gente gosta muito. E o produto foi um sucesso absoluto. Nós tivemos a felicidade de estar ali bem também, respondendo ali com bons clientes. Tivemos um excelente resultado e fico grato aí pela parceria, Morim. Mas assim, traga outro Infinity, viu? Porque acabou já. Então nós vendemos ali, foi vendido 500 unidades em pouco mais de 40 dias. Então assim, a cidade absorveu isso muito rápido, tá? Aí foi um conjunto de coisas, né? É o terreno, é o projeto, é a maquete que ele falou, uma maquete de 4 metros de altura, belíssima, que o cliente ele consegue visualizar o que é aquilo ali. Muita gente não estava entendendo as torres e tal. E isso para o corretor é muito bom. São ferramentas que você consegue utilizar. O material de altíssima qualidade, o vídeo ficou belíssimo. Mandei para um cliente agora. Rapaz, eu estou vendo essa planta maior. Tá? Então, assim, a gente está provocando alguns clientes. A gente sabe que ele tem um público certo. Existe a planta de 660 metros, que é fenomenal. Quem pegar aquilo ali vai ter uma piscina ali na varanda. Então, assim, é um produto totalmente premium. Tá? Quando ele fala de 500 metros ali, e você vai ver como vai valorizar muito de 660 metros. Com certeza. Vai valorizar muito, né? Eu estou trabalhando... São poucas unidades. São poucas unidades, tem uma escassez ali. Então, quem for para um equipamento como esse aqui, com certeza vai ter tudo que sonha, né? Aquele espaço a mais ali pro sofá, aquela cadeira que ele pensa em botar na sala lá para ele ficar contemplando a história dele, né? Porque ali... Esse cliente, ele compra também aquilo como um prêmio. Verdade. E muitos desses clientes que estão aí, eles não vieram de família rica. Eles vieram construindo toda a história deles, a empresa deles, são hoje multimilionários, tá? E acabam comprando um projeto daquele, eles sonham com aquilo ali. Eles vão lá, eu subo com muitos ali. Já roda aquela beira-mar inteira ali com esses clientes, e a gente percebe... E eu sempre pergunto, faz sentido para você isso aqui?
né? Ele faz. Não sei se eu vou morar. Não sei se eu vou morar. Que tem gente que compra 1, 2 ou 3 para ver onde é que vai morar depois. Mas compra também como questão de segurança. Você pega o mercado desse de taxa alta, se bem que a alta renda não precisa, não tem conta com isso, certo? Mas você pega um mercado desse de taxas mais altas, né, e está vendendo tudo. O mercado imobiliário, ele é impressionante o apetite, as pessoas querem realmente ter essa questão da mudança de vida, de um novo imóvel e tudo, né? Verdade. Agora, vocês muito falaram também, Ladislau, sobre Fortaleza, né? Que Fortaleza vem se tornando uma vitrine desse mercado de luxo. E eu queria saber de vocês, assim, quais têm sido os maiores atrativos para Fortaleza estar se tornando essa super vitrine? Bom, eu posso te falar isso com toda a segurança do mundo. Fortaleza, ela é estrategicamente bem posicionada. Nós temos um elemento importante aqui, que é o kite, que levou o Ceará para o mundo, tá? Então desce, né, muito europeu para cá, desce muito americano. Então tá todo mundo vindo praticar kite no Ceará. E Fortaleza está se organizando para isso, né? Ela requalificou a Beira-Mar. A gente é a capital do Nordeste, que tem a frente para o Norte. Tá se falando, todas as capitais ela tem a frente lá para o nascer. Aqui nós vamos para o Norte, então a gente consegue ver o nascer e o pôr do sol, tá, de uma maneira esplêndida. Tá? Então, somos um hub aéreo, um hub de negócios, um hub de gastronomia, de hospitalidade, porque o Ceará se atende bem, né? Um hub de serviço, um hub de tecnologia. Então, assim, a nossa cidade ela é o quarto maior PIB do país, o maior da região. Então, Fortaleza hoje é magnética. Tá? Se você for ver, de cada 4 voos ali do Brasil, um está vindo para Fortaleza. Então a gente está bem ranqueado, temos mais de 3 milhões de visitantes aqui na nossa cidade todo ano, e esse número está aumentando, tá certo? Onde quem comprar Infinity vai pegar muito dessa fatia, dessa ocupação de alta renda, esse cara vai para lá, porque vai pegar um projeto atualizado e tudo. Então, Fortaleza está vivendo o seu melhor momento, tá? Desde o compacto, né, e um compacto como esse, ele é único, ele é raro, dificilmente vai virar outro, tá? Ninguém pode falar isso porque as coisas mudam muito, mas não no curto prazo. Tá? 18 anos. Levou só 18 anos do último pra cá. Espero que esse leve só 2, viu? Só 2 ou 3. Não dá para lançar 18 anos, não. Dá para esperar mais 18 não, anos. Não. Espero que venha com 2 ou 3 anos. Então assim, a cidade vive esse momento de extrema visibilidade. O que está faltando para Fortaleza ainda é o nacional comprar aqui, aquele cliente nacional. O internacional já está pegando, a gente já está vendendo tudo, mas na hora que o nacional entender o que é Fortaleza, o metro quadrado que ela tem, aquela micro-região da Beira-Mar ali, única, exclusiva, a melhor Beira-Mar do Brasil, na hora que esse nacional comprar Fortaleza, estou falando para cearenses que moram fora, estou falando para gente de alta renda que quer se mudar da sua cidade para poder ter água quente ali na praia o ano inteiro, porque tem gente que mora lá no sul, 3 meses de água quente, o resto tudo é frio, né? Quem gosta de hospitalidade, quem gosta de gastronomia, quem gosta de mar, aquela questão de você tomar um banho de mar, aqueles minerais que vêm para... Não sei se você toma banho de mar depois que você corre, diz que melhora muito, né? Porque aqueles minerais ali melhoram a tua qualidade de vida. Então, assim, a gente tem tudo isso. Nós temos equipamentos naturais, belezas naturais que estão permitindo Fortaleza pensar grande. E digo mais, Fortaleza, daqui a pouco, entra no hall de cidades globais atrativas para investidores nacionais e internacionais. Nós estamos bem pertinho disso acontecer. Agora, quando isso acontecer, né, Maurício, os preços são outros. Entendeu? Porque a procura aumenta e a lei de mercado, né? A lei de mercado. Hoje quem absorve esse mercado de prêmio de Fortaleza é o cearense. É o cearense. É o PIB desconhecido, mas é mais o PIB desconhecido que o PIB conhecido. Né? São clientes que a gente tem aí em carteira que estão ali fazendo esse movimento caladinho. São pessoas extremamente trabalhadoras, mas que querem também ter o prêmio de contemplar aquele Oceano Atlântico, que a gente tem um presente de Deus aqui na nossa terra,
né? Poder acordar de manhã ali, poder sair ali com segurança, que a Beira-Mar hoje é totalmente segura, você está vendo o policiamento, está tudo lá, tá? Você não vê mais nenhum incidente ali. Então, é um ambiente que você pode passar com sua família. Tem uns espigões que estão vindo agora, espigão do Beach Park, ali de frente uma Seara e de frente o Infinity, que vai trazer gastronomia do Beach Park, vai trazer entretenimento, e tem um espigão do Ideal, que está vindo agora também, com Santa Grélia, com Riori, com La Pastajalha, tá? Então, vai ter também um beach club lá. Então, assim, a cidade toda está num movimento ascendente, né? E já esse público que está de fora, para quem está nos assistindo aqui, tá? Olhem para Fortaleza. Isso aqui é uma grande oportunidade hoje, com um mercado de altíssimo nível, com produtos de altíssimo nível e ainda com preço bem competitivo. Então, você sabe que vendedor é vendedor, né? Então, tem que aproveitar todo momento. Eu tenho que né? aproveitar esse momento aqui para alertar o cliente. Isso aqui eu estou ajudando o cliente, tá? É por aí, né, Marinho? Eu acho que, só tentando acrescentar alguma coisa mais do que você falou, né? Já falou bastante. Você vê Fortaleza, eu comentei aqui que ela se despontou das outras duas maiores capitais do Nordeste. A maior é Fortaleza, depois você tem Recife e Salvador ali, mais ou menos muito parecidas, as três grandes, né? Fortaleza despontou, né? Eu que ando muito em todas as capitais, eu vejo aqui o povo é um diferencial, muito trabalhador. Sim. Muito trabalhador. Pô, Fortaleza, muito trabalhador. Os empresários muito agarrados e até temidos. Então, o mercado imobiliário aqui, o mais competitivo são os cearenses. A gente tem muito mais competição aqui do que nos outros estados, porque o pessoal é muito trabalhador. E não é só no mercado imobiliário, você vê isso, o destaque do cearense nas indústrias. Você vê um grupo Ividias Branco, você vê um grupo Queiroz, você vê Pagmen, você vê o grupo de ensino, aí dos Arissá, você vê os grupos de Casa dos Ventos. Então, você tem assim, dá para falar a noite toda aqui, sem querer citar mais nomes, grandes grupos empresariais que, né, de pujança nacional e internacional, que geram um diferencial, né? O povo muito trabalhador, os empresários muito aguerridos, a gestão pública tem sido muito feliz, né? Os governadores, os prefeitos, né, tem uma gestão pública. Você pega, né, de muitos anos para cá, né, tem uma transformação na cidade, né? Então, isso tudo leva a isso, né? A lei imobiliária que facilitou se construir mais, já que o mercado imobiliário ele é o que emprega a primeira linha ali, né? A pessoa na primeira base da pirâmide está empregando ali o mercado imobiliário, que emprega muito, né? Então, é muito importante, né? Então, Fortaleza, essa somatória de fatores faz com que a cidade esteja realmente no lugar merecido, né? Em primeiro lugar aí, no Nordeste, como a Adila falou, né? Eu acho que é isso aí. Então, estamos vivendo os dois melhores momentos do mercado imobiliário, que é o mercado de compactos e o mercado premium. Então, e por incrível que pareça, às vezes é o mesmo cliente. Tá? Tem clientes que compram uma laje inteira para poder fazer renda passiva e tudo, aproveitando toda essa oportunidade que Fortaleza hoje está oferecendo. Excelente. Se você comparar São Paulo, Fortaleza com São Paulo, com Camboriú, se bem que é outra coisa, mas você tem que comparar, que é tijolo. O tijolo de lá com o tijolo daqui. Você pega Camboriú com 80 mil, 100 mil, 120 mil, 150 mil metros quadrados, enquanto Fortaleza está aí 20 e poucos mil reais. Então, para o investidor, eu vou comprar 2 lá, eu vou comprar um lá e um em Fortaleza. Então, para que se olhe para isso, né? Porque tijolo é tijolo em todo canto, tá? E nós temos ainda uma beira-mar limitada. Se você for olhar, são só 3,5 km ali de beira-mar. Então, esses projetos, hoje eu digo assim, amor, eu digo para o meu cliente, com toda a segurança do mundo, só pode comprar sem medo que você vai ganhar dinheiro. Se você for morar, você vai ganhar dinheiro. Tá certo? Uns vão dar mais, outros vão ali, né, lhe atender. Mas se você for olhar, se você fechar o olho e olhar a Fortaleza daqui a 5 anos, a cidade é completamente diferente. Com aquele landscape ali mudado e tal. Então a gente tem que olhar para isso também. Eu estou sempre olhando para o futuro. Vivendo o presente, mas olhando para o futuro. Gente, muito obrigada, excelente, assim, a gente tem uma aula, né, com vocês, parabéns Ladislau, parabéns Fernando Amorim, e sejam sempre muito bem-vindos.
Obrigado. Parabéns a você, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. Essa conversa que a gente tem toda hora, é diferente, tá? Obrigado, Mas tá, pessoal? obrigada, gente. A gente vai ficando por aqui.